Bom, agora sim, aqui estamos. No sábado 28, né, de setembro de 2024, no Fórum do Campo Lacaniano, região dos Lagos, boas-vindas, né, as pessoas que estão aqui presencialmente na sede do Fórum, as colegas Vera Polo, Bárbara Nicola, que estão aqui para nos apresentar seus trabalhos. Mas, antes que nada, vou passar a palavra para a querida Vera, que antes da sua apresentação ela quer dar umas palavras especiais, uma notícia pelo dia de hoje. Tá bom? Vamos lá. Vera. Então, bom dia, gente. Eu queria, antes de nós começarmos os nossos trabalhos de hoje, da gente fazer um minuto de silêncio pelo falecimento ontem do nosso colega colombiano, Ricardo Rojas, que foi um psicanalista incansável, né, pelo trabalho dele pela Escola dos Fóruns, desde o início. Da Latinoamérica toda. Né? Exatamente, E da Europa. por toda a difusão da psicanálise na América Latina e especialmente na Colômbia, né, em Medellín, em Pereira, né, nos dois fóruns de lá, mas ele esteve conosco no Rio de Janeiro algumas vezes também. Enfim, foi realmente uma grande perda para a nossa escola, então eu queria que a gente fizesse um minuto de silêncio. Vamos lá. Então, é um prazer, né, estar aqui mais uma vez com vocês. Alguns aqui, outros lá, aqui e acolá. Aqui e acolá. E vamos dar continuidade, então, hoje, ao nosso trabalho sobre o texto de Leonardo da Vinci, né? Uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci, as contribuições de Freud e um pouquinho das contribuições também de Lacan no finalzinho do seminário 4, que ele toma exatamente, né? Ele vai se debruçar, então, sobre esse texto de Freud. Antes de entrar no texto do Leonardo propriamente, eu queria dar umas palavrinhas sobre a questão da sublimação, porque como o nosso seminário ele tem um objetivo, né, de uma pesquisa sobre a questão da criação artística, né, e pretendemos chegar até sobre a poesia de forma mais detalhada, às vezes quando a gente faz sempre alguma menção, né, mas nosso objetivo, a poesia está assim como meta, né? Mas, então, a gente sabe que a questão da sublimação, para Freud, a criação artística é derivada fundamentalmente da sublimação da pulsão, né? De que a sublimação como um dos destinos da pulsão, e um conceito sobre o qual Freud se debruça ao longo de toda a sua obra, de formas, às vezes, bem simples e algumas vezes mais complexas. Por exemplo, no caso Dora, ele diz falar é sublimar. Né? Então, eu me lembrei disso hoje e eu achei interessante, porque todas as outras vezes que Freud se refere à sublimação, ele trabalha como um destino da pulsão sexual, né? E é Lacan que vai trazer, então, a sua contribuição, uma possibilidade de criação ex nihilo a partir da pulsão de morte. Né? Então, a atividade artística ela vai ser associada com a pulsão de morte somente, né, na obra de Lacan. Mas, quando eu pensei nessa frase de Freud, eu disse assim, mas ele não fala pulsão sexual, né? Ele fala falar é sublimar, num certo sentido, é como se ele estivesse intuindo, né? Enfim, que a pulsão, porque a pulsão senso estrito, né? Como Lacan vai dizer, a pulsão senso estrito é pulsão de morte, pulsão de destruição, né? E tem, portanto, essa possibilidade de criação a partir dela, né? Por que eu pensei da gente fazer essa recordação rápida sobre a questão da sublimação? Porque o Lacan, aqui, né, então,
quando ele vai falar do caso do Leonardo, ele vai dizer que a primeira referência de Freud à sublimação é no caso do Leonardo. Que é a primeira vez que Freud vai falar de sublimação. E Freud fala de uma forma assim, ainda embrionária mesmo, eu diria, né? Assim, ele ainda não, como é que eu vou dizer? Ele não é propriamente um conceito, eu acho, é uma menção de um movimento da pulsão, possibilidade de você passar de uma pulsão para outra, se ele inibe a pulsão do olhar e se dedica à pulsão de conhecimento, né? Que é uma pulsão que a gente sabe que o Lacan vai dizer que ele não concorda muito, né? Que com qualquer impulso espontâneo na direção de busca de saber, né? Ele não concorda muito. Mas Freud inventa um termo Wissenstrieb, né? Pulsão de conhecer, e ele coloca muito isso no caso do Leonardo, né? Porque o Freud vai trabalhar, vai mencionar diversas vezes a questão de uma inibição sexual, uma inibição da atividade sexual explícita, né, digamos, em benefício, né, de uma pulsão que às vezes aparece como pulsão de pesquisa, né? Às vezes aparece o termo conhecimento, às vezes aparece pulsão de pesquisa, né, em Leonardo. Então, a gente tem talvez o texto principal de Freud a respeito da sublimação seja realmente as pulsões e seus destinos, né, onde ali a sublimação vai aparecer, né, como um destino da pulsão que escapou ao recalque, né, como uma utilização da pulsão sexual que escapou ao recalque, né, e tem uma característica específica, são os objetos socialmente valorizados, né? É um destino da pulsão que pode levar à produção de objetos socialmente valorizados. É um destino da pulsão que é responsável pelos laços de amizade, inclusive, né? Os laços de amizade são a pulsão sexual sublimada, né, para Freud. E o que mais que a gente tem? Eu estou lembrando isso aqui agora, vocês podem ir lembrando também. No texto de Psicologia das Massas, ele fala assim, o analista não deve levar seu paciente a tudo sublimar, porque isso seria trabalhar pela sociedade em detrimento do indivíduo. Interessante isso também, né? Que, por um lado, ele supervaloriza, eu diria. Eu acho que até usar o super não é exagero, não, porque eu não sei se vocês notaram, mas eu, quando peguei esse texto do Freud, que eu não pegava há muito tempo, fica evidente para mim uma idealização do Leonardo, da obra, assim. Mas você não acha que o Freud tinha uma certa idealização com os artistas, no modo De geral? um modo geral, tinha. Ele tinha um fascínio pela arte e pelos artistas. Mas Depois não, depois eu Do acho que surrealismo, né? não, Do não, surrealismo. surrealismo ele Não? não era da... Não, né? Não, mas ele não. Freud não. Aí já veio Lacan, né? Mas o Freud tinha um certo fascínio e depois ele vai falar são meros neuróticos, os artistas. Mas ele Depois conheceu dali e se desidealiza. encantou, tá? Ele conheceu e se encantou, não foi? Com Foi. o surrealismo. ele se encantou com a visita do Dali. Sim, Dali. sim. Mas não com a obra do Não, surrealismo. ele não, claro. Ele tinha uma ele não resistência, né, eu acho, mas questão da época dele. é também, claro, né, que era é uma coisa O nova, né? Lacan lembra isso aqui também na parte que ele fala, ele lembra que Freud tinha um apreço enorme pelas obras renascentistas, pelo Renascimento, né? Pelo Renascimento e pelos pintores italianos, em particular. Pelos pintores e escultores, né? Ele tinha toda vez que ele ia a Roma, ele ia visitar aquela igreja onde está o Moisés Michelangelo, a Exatamente. escultura do Moisés. Exatamente.
né? A gente ficava ali fascinado, querendo descobrir qual era, que momento era aquele, foi na época, né, como é que levou Michelangelo a fazer aquela escultura. Eu ficava ali né, fascinado mesmo. Sim, sim, sim. E como ele fica agora pela pessoa, até a gente pode dizer, de Leonardo, né? Que foi considerado, já na época dele mesmo, que, enquanto vivo ainda, ele já era considerado um gênio, né? Um gênio universal, assim, porque ele fazia um pouco de desenhos de engenharia, né? Fazia um pouco Foi de tudo. Inventou tudo. Inventou. Ele inventou tudo. Pois Médico, de tudo. engenheiro. Pois é. Aí o Lacan já vai botar um pouco. Menos. Já vai botar um pouco no. Inventou, não. Peraí, vamos com calma, né? Mas então assim, então a sublimação para Freud eu diria, o processo de criação artística. A gente só vai pensar na arte como sintoma a partir de Lacan também, né? Na verdade, quando ele vai se debruçar sobre Joyce, né? Que ele vai dizer ali não é sublimação, ali é sintoma, né? E Lacan tem algumas referências, então, sobre a sublimação. Talvez a que seja mais citada de todas, eu acho que é do Seminário 7, né? Do Seminário da Ética, que é elevar o objeto à dignidade da coisa, né? Elevar o objeto à dignidade da coisa materna, né? Elevar o objeto à dignidade de das Ding, né? Aí ele dá o exemplo das caixinhas de fósforo que você... Quem são as caixinhas de fósforo? Era um caso de quem, Vera? Não Da lembro. Melanie Klein, não. Não, é um artista criança? famoso. Eu achava que tem uma história dessa com uma criança, um paciente da Melanie Klein. Não, ele pega também, por exemplo, o Cézanne. O Cézanne é um dos que ele cita, as maçãzinhas do Cézanne, que são tão perfeitas que os passarinhos vêm tentar picar. Eu lembrei, aquele Né? da disputa entre os artistas, quem que era mais realista, essa, que tinha um que pintou a natureza, né, a tal ponto tão realista que o passarinho ele achou que era. eu E acho o que outro, essa o que referência. pintou foi o telão, de tal maneira tão realista, que aí não enganou o olho do passarinho, sino das pessoas, do que estava, que foi uma disputa, não foi isso? Foi isso, foi. É um dos exemplos dele, não é o Eu único. lembrei Né? desse exemplo. Aqui, eu estava tentando me lembrar o nome daquele que pega um urinol e transforma num objeto de arte, por exemplo. Duchamp. Duchamp. Exatamente. Exatamente. Então, esse é um exemplo bem bom, né? Para a gente entender o que é levar o objeto à dignidade das Ding, né? Da coisa, enquanto causa né? que falta, né? Enquanto causa que falta, né? E tem uma definição também de sublimação um pouco mais tardia de Lacan, que ele diz que é por identificação à mulher que não existe, que existe semblante de criação. Aí ele já está trabalhando com o conceito de semblante, né, que é a aparência, né, que não se opõe ao verdadeiro, né, não é a aparência como contrário da essência, né, por exemplo. Não é isso. O semblante é aquela aparência que comanda, né, todos os laços sociais, na verdade, né. Então, vamos ao Leonardo. Então, para a gente ver assim, a importância do conceito de sublimação. O Lacan diz bem que... Vera, a outra vez, bom dia, né? Outra vez eu falei que o Freud talvez se identificava um pouco com o Leonardo, né? E fui reler o texto do Marco Antônio. O Marco Antônio, ele fala também sobre isso, interessante. Ele começa o quarto volume dele, O Fundamento da Psicanálise, do Laboratório do Analista. Eu gosto do Marco Antônio pela clareza dos conceitos, né? Ele fala que o Freud se identifica bastante com o Leonardo nessa questão da divisão ciência e arte, né? Ciência e arte. Exatamente. Ciência e arte, ele se identificava bastante com o Leonardo. Ele começa o livro dele, o quarto volume, com esse texto, como é que é? O primeiro é interessante.
Freud e Leonardo, entre ciência e arte. E ele fala que, em um certo momento, ele, é como vocês falaram, ele idealizou um pouco o Leonardo, né? Ele fez ilações, e talvez fosse no momento em que ele estava muito próximo do Jung, e ele fez, então, simbolismo analítico, que ele mesmo não gostava, mas aí, nesse caso, que ele teve uma certa, assim, ele fez ilações um pouco, né? Por conta de, estava muito próximo do Jung nessa época, e ele usou um pouco de simbolismo analítico, assim que ele, o Marco Antônio fala isso, né? Mas eu acho muito bom, que ela clareia bastante, vai adiante um pouco do que você está falando também. Não, Elza, é isso mesmo. Eu acho É que ciência e arte. Ele fica entre ciência e arte, ele se identifica nesse ponto com o Leonardo, o próprio Freud. sim, com alguma coisa, É aqui, duas é que vem. vertentes, duas vertentes pulsionais que podem inibir uma outra. Eu diria que é assim que o É, Freud trabalha, né? nesse sentido, nesse sentido. A vertente da pesquisa e a vertente da criação artística, né? Mas realmente, pô, foi interessante você lembrar isso, que no momento que o Freud está bem, está bem. O Lacan começa por isso, está bem. O Jung ainda não se decepcionou com Jung. Ainda não, é. Exatamente. E o Lacan começa a falar por aqui mesmo. Ele diz assim: aqui temos Freud em 1910, chegado ao que podemos chamar o auge da felicidade de sua existência. Onde que Lacan fala isso, Vera? Onde? Página 434, seminário 4. Entendi, obrigada. Aqui temos Freud, 1910, chegado ao que podemos chamar o auge da felicidade de sua existência. Pelo menos é assim que externamente as coisas aparecem. E como, na verdade, ele próprio não deixa de nos sublinhar. Ele é reconhecido internacionalmente, ainda não tendo conhecido a tristeza nem o drama das separações de seus discípulos mais estimados, né? Aham, Adler separou de Adler e Jung, está às vésperas das grandes crises de Lacan. Mas até ali pode-se dizer que recuperou o atraso dos 10 últimos anos de sua vida, né? Aqueles primeiros 10 anos de trabalho dele, né? Sendo combatido pelos médicos, né? Sendo criticado veementemente, né? E agora já começando a ser aceito e apostando, e começando a apostar, digamos, né? No futuro da psicanálise, inclusive achando que Jung ia ser o melhor discípulo para dirigir a Internacional, até que ele percebe, né, que não é bem assim, não é bem assim, né, que Jung estava propondo deslibidinizar a psicanálise, né? Não era mais energia sexual para Jung. Só atualizando, né, que os médicos hoje em dia também não reconhecem a psicanálise, né? A grosso modo, os médicos estão indicando só terapia cognitivo-comportamental. Sim. Né? Então, Cada Eu vez acho que é um mais. momento um pouco secundário, estava discutindo esses seguintes. Teve um momento que a própria psiquiatria, a psicopatologia, foi muito conectada com a psicanálise ali, né? E aí teve uma virada para esse corpo mais biotécnico, né? Que não comporta um pensamento filosófico ali. E eu acho que também tem assim, essa urgência, essa pressa, né? Esse resultado imediato. Eles consideram que a terapia cognitivo-comportamental não consegue. E da medicação, né? Da medicação. Ontem eu A medicação vai, assim, a psicanálise leva muito tempo. Gente, o que eu vou propor, vamos ver se a gente entra num acordo para ouvir primeiro um pouquinho, né, a Vera no seu seminário e depois abrimos um tempo para debater, conversar, porque eu acho que, né, é muito precioso o que a Vera tem para nos dizer, né? Então, ótimo. vamos ouvir, de acordo? Sim, Vamos sim. lá. Bom, Sim. então, obrigada, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o texto de Freud, uma lembrança da infância de Leonardo da Vinci, um texto de 1910, junto com o comentário que Lacan faz dessa obra no final do seminário 4, numa parte que foi intitulada, então,
de Hans, o fetiche a Leonardo no espelho, né? Interessante, porque ele vai dizer que Leonardo se satisfaz com o véu que tampona a castração, né? Que é um espelho, né? Que é o narcisismo, digamos. E ele diz, diferentemente de Hans, que quis saber o que tinha por trás do véu, porque Hans, quando se depara com a castração, ele quer saber o que tem por trás, né? Mamãe, você tem isso? Papai, quem fez? Enfim, começam, né, uma série das perguntas. E então Hans quer saber o que tem por trás do véu, diz Lacan. E adoro aquela expressão também. Hans é um pequeno poeta trágico. Um poeta trágico, e Leonardo, e Lacan diz, não, Leonardo se satisfaz com o véu. O véu é a fantasia com que você tampona a castração, né? A realidade psíquica enquanto fantasia, né? Então ele diz, Leonardo se satisfaz com o véu e começa a pintar um mundo na frente, né? Diante dele, né? Então é por isso que ele chamou de Leonardo no espelho. Então, esse texto de Freud, na verdade, é um livro, interessa a nossa pesquisa, sobretudo por comportar uma das primeiras referências de Freud, a sublimação, como eu já disse, e também um dos primeiros usos do termo narcisismo. Então, retomando, diferentemente de Joyce, autor que também nos é muito querido, muito caro, mas, diferentemente de Joyce, Freud amava a Itália, porque o Joyce detestou, né, a temporada dele na Itália, ele não suportou. Freud amava a Itália e tinha muito apreço pelo Renascimento e um quase fascínio por Leonardo e Michelangelo. Por um lado, Freud parece entusiasmado não apenas com a obra de Da Vinci, mas também com a descoberta do Código Atlântico, né, onde Leonardo fazia desenhos, anotações, e onde o Freud vai pensar, né, uma única lembrança de infância, mas que vai ser tomada, eu diria, como o fantasma fundamental daquele sujeito, né? Eu acho que o trabalho que Freud vai fazer, embora esses termos sejam termos de Lacan, fantasma fundamental do sujeito, né? O próprio termo sujeito, né? Mas eu acho que o trabalho que Freud faz com essa fantasia, ele pode ser entendido nesses termos. Bom, mas Freud também se propõe a decifrar o enigma das obras incompletas de Da Vinci. E até podemos dizer o enigma da vida pessoal de uma pessoa criadora, que, segundo ele, se dividiu entre duas correntes de pesquisa, já falamos disso, a arte e a ciência, mas cuja vida amorosa sexual, segundo Freud, parece ter sido bem restrita. Até restrita, né, porque a energia foi utilizada para a sublimação. Um dado que também impressiona muito Freud, pois ele menciona logo no seu texto, é o relato de que Da Vinci se sentia, por exemplo, ofendendo a Deus, quando ele não conseguia, na obra que ele estava fazendo, ele não gostava, não gostou do produto, achou que não tinha alcançado a perfeição e, portanto, ele tinha ofendido a Deus. Segundo Freud, havia um abismo entre Da Vinci e seus contemporâneos. E Da Vinci chegou a suspeitar que estava servindo a arte negra. Ele escreve isso, né, nas anotações dele. Ele estaria talvez servindo a arte negra, mas a arte negra... 4. Hein? Olha aqui. Arte negra naquela época era uma referência. Não era bruxa, não era isso. Era uma referência à cor negra em que eram impressos os jornais, é como se fosse uma arte menor. A cor negra em que eram impressos os jornais e as gravuras escuras, porque feitas em cobre. Então, eram consideradas artes menores ou artes negras. Da Vinci foi um vegetariano e considerava abominável o ato sexual. Por outro lado, dissecou cadáveres de pessoas inclusive, construiu aparelhos para voar, né? Estudou a alimentação das plantas e sua relação com os venenos. E o que eu lembro que a gente falou da última vez, mas que eu acho super interessante, que ele chegou a acompanhar pessoas condenadas caminhando para a forca, porque ele precisava estudar a fisionomia de pavor, né, quais seriam as expressões faciais desse sofrimento agudo, né?
Então, ele foi, sobretudo, um personagem lendário, com uma percepção muito à frente de seu tempo, né? Segundo Freud, segundo os estudiosos, de um modo geral. Mas nem sempre, né? Aí a gente vai ver depois a Lacan que vai colocar algumas restrições. Seus cálculos se baseavam, aliás, isso aqui já é uma colocação de Lacan. Seus cálculos se baseavam em desenhos de Lacan, porque a matemática ainda não era utilizada na análise dos fenômenos do real. E aí é que, enfim, ficavam devendo a ciência, né? Não se tornaram paradigmáticos, digamos. Então, por exemplo, assim, sei lá, que vai salientar, olha só, Da Vinci chegou a dizer que um corpo cai tão mais rápido quanto mais pesado, né? Mas ele, por outro lado, construiu um teorema que avalia a mudança progressiva da instância de uma força ligada a um corpo circunvolúvel, quer dizer, um corpo que gira em torno de um eixo. Então, ele construiu um teorema que avalia esse movimento, né? Isso foi um avanço, né? Lacan foi aluno de Poiré, né? A gente sabe que Lacan considerou Poiré um dos seus mestres, né? Um estudioso da ciência, e ele comenta, então, por exemplo, que há uma distância enorme entre os desenhos, no sentido geral, e o desenho técnico, porque o desenho técnico lança a mão de uma fórmula matemática do impossível, diz Lacan. Ou seja, o que é isso? Uma fórmula matemática do impossível. É uma fórmula que só se realiza em condições de experiência que são consideradas impuras. Isso também eu achei bem interessante, né? Bom, tanto Freud quanto Lacan observam o respeito que Da Vinci tinha pela natureza, cujos signos, segundo ele, deveriam ser decifrados. Então, ele considerava a natureza um livro, né, com signos a serem decifrados. E, para tanto, era preciso ocupar a posição de um duplo especular. Então, ele tenta se posicionar como um duplo especular da natureza. Criar seria, portanto, co-criar, né? Fazer-se co-criador da natureza, porque Da Vinci também dizia que a natureza não tem voz, não tem voz. Ele escreveu: a natureza está cheia de infinitas razões que jamais estiveram na experiência. Então, razões que ainda não foram experimentadas e que precisam, portanto, ser decifradas. Frase paradoxal, segundo Lacan, com a qual se faz de Da Vinci uma espécie de precursor do experimentalismo moderno. Tá? Então, assim, a natureza está cheia de infinitas razões que jamais estiveram na experiência. Então, a partir daí, o Da Vinci foi considerado precursor do experimentalismo moderno. A posição de Da Vinci diante da natureza é, então, a do relacionamento de aqui também é uma observação de Lacan, como se ele se posicionasse como o pequeno outro, diante de um duplo que não é sujeito, porque não tem voz, mas cuja potência criadora se procura capturar por meio de sua história e de seus signos. Então, esse pequeno outro, né, transforma o caráter radical da alteridade do grande outro absoluto numa coisa acessível. Essa vai ser, talvez a primeira definição de sublimação em Lacan. Estou aqui pensando. Porque Pode repetir, Foi Vera? Seminário 4, é uma referência do Seminário Seminário 4. Você transforma o caráter radical da alteridade do grande outro absoluto a partir de uma identificação imaginária. Né? Uma das primeiras definições de Lacan de sublimação é essa, colonização do registro do imaginário, são trocas imaginárias que você realiza com o outro, é assim que ele define a sublimação. Obrigada.
Ele diz a introdução na relação do sujeito com o grande outro absoluto, que é a morte, a introdução nessa relação de uma vida de trocas imaginárias. Obrigada. Ou seja, Vera, obviamente, tem a ver com a fantasia, né? Oi? Com as fantasias, né? A coisa da Trocas sublima- imaginárias são as fantasias. Sim. Essa troca imaginária. São as fantasias, exatamente. É a realidade psíquica, fantasias. Exatamente. Freud vai citar um autor chamado Solmi, Solmi, que afirma que Leonardo festejava a sublime coação da natureza. O Freud cita uma passagem, uma frase desse autor que começa assim: ó mirabile necessitar, ó mirabile necessitar, tal transfiguração da ciência da natureza em emoção quase, eu quase diria, religiosa, é um dos traços característicos dos manuscritos de Da Vinci, que se encontra 100 vezes expressa. Isso aqui eu achei bem interessante. Então, é como esse autor, chamado Solmi, resume, digamos, essas anotações do Código Atlântico do Da Vinci, dizendo, né, que o que ele faz ali é uma transfiguração da ciência da natureza em emoção, quase religiosa, né? Então, seriam traços característicos do manuscrito de Da Vinci. Freud diz que na sublimação a pulsão serve o interesse intelectual. Leonardo tinha um diário com sua letra pequena, ele escrevia da direita para a esquerda, ele era sinistro, né? É por isso que ele fala também Leonardo no espelho. Esse sinistro fala era canhoto? É o contrário de destro. É Canhoto. canhoto. Tinha um diário Esse é ambidestro, né? com sua letra pequena, dirigida para a esquerda, fez anotações que eram dirigidas apenas para ele próprio. Nesse diário, ele se trata de maneira notável por tu. Ele conversa com ele mesmo, ele dá algumas ordens para ele, né? Ele diz assim, por exemplo, o Freud cita pelo menos duas, né? Que ele diz: aprenda com o mestre Luca a multiplicação das raízes, né? Deixa que o mestre Dabaco te mostre a quadratura do círculo. Ele estava o tempo inteiro pesquisando, né? E aí Freud conclui: quem cria como artista também se sente em relação à sua obra como pai. Né? A gente não vai esgotar nem um quinto do que Freud elabora nesse texto, né? Porque realmente ele elabora a teoria psicanalítica toda em seu início, né? Que ele vai trabalhar a questão da função do pai, ele vai trabalhar a questão da gênese da homossexualidade, né? Isso ele vai... Uma coisa que ele é bem combatido hoje em dia, né? Assim, mas colocando na mãe, né? Na relação do filho homem com a mãe. É interessante essa relação do filho homem com a mãe, porque o Freud acha que, por um lado, ela é a possibilidade do sujeito criar. Se ele não tiver uma boa relação com a mãe, ele já vai criar nada, né? Eu acho, para Freud. Por outro lado, se for uma relação contingencialmente, excessivamente erotizada, que é o que ele acha que aconteceu com o Da Vinci, né? Que foi porque a gente sabe que o Da Vinci foi criado até 5 anos de idade, somente com a presença da mãe e da avó materna, né? Aí a gente até falou isso também na última vez, né? Sim. Aí, de repente, o pai, ele era um filho bastardo, né? Aí o pai estava num casamento sem filhos, a mulher não conseguia engravidar e
levaram, Levou o menino para levaram o menino vai para a lá, madrasta. para a madrasta. E aí parece que a madrasta foi uma pessoa bem carinhosa, bem afetiva também com ele. Então, por exemplo, naqueles quadros, né, tem 2 quadros do Leonardo que a gente sabe que o Freud vai privilegiar no seu texto, né? A Madonna com Santana e o menino, que está no Museu do Louvre, a Virgem, Santana e o menino, Santana Virgem e o menino. Santana, Virgem e o menino. Não, acho que é a Virgem Santana. Santana é a mãe da Virgem. Santana A Virgem é a Nossa mãe, Senhora. Santa Ana é uma santa, é a mãe da Virgem Maria. É a mãe da Jesus, Virgem é a avó de Maria. Jesus. Né? Santa Ana e o menino Jesus. E tem um outro quadro que está na Galeria Nacional de Londres, que que o Freud chama, inclusive, de cartão, porque esse quadro, pelo que eu entendi, ele não é. Ele é com carvão e giz, ele não é uma pintura sem Não é óleo. suspeito. É Santana, a Virgem, o menino e São João. Esse tem mais, São João, tem mais uma criança, né? E esse de Londres, que é mais antigo, é um pouquinho mais antigo do que o do Louvre, ele tem o menino, né, o menino Jesus, né? Ele tem o dedo assim para o alto, numa alusão que vai aparecer em outros quadros, que vai ser um outro traço significativo da obra de Da Vinci. Tem aquele maior, né, que é mais conhecido, né, mais explorado, mais divulgado, mas que Lacan utiliza como paradigma da interpretação, né? A interpretação tem que ter uma função, a interpretação analítica tem que ter uma função alusiva, quer dizer, ela tem que apontar para um outro lugar, né? E que é isso que o Da Vinci faz, né? Em alguns de seus quadros. Eu acho que vale a pena a gente olhar assim, esses Sim. dois, eles são muito próximos em termos de data e muito semelhantes em termos aqui. Quem tem essa edição da Autêntica, eles têm os dois aqui, ó. Aqui, ó. E pode-se pegar dali Está no Louvre. talvez seja até melhor. Não, esse que você pegou aí, esse está na Galeria Nacional de Londres. Aqui, pelo menos, diz isso. Aqui diz. Não, no Louvre é o que não tem não tem o São João Batista. Mas tem o Carneirinho, né? De todo modo, na verdade, são 4, né? O Freud chama de 3, né? Mas, na verdade, Outro. os 2 quadros são 4. É 3 mais 1, Sim. né? Esse aqui, ó, com carneirinho. Esse que está no Esse é lindo, né? Esse é uma coisa, né? Esse é lindo. Esse realmente é. Esse aqui é o que está no Louvre, né? Olha como ela pegou bem aqui, estão vendo? Essa é uma coisa Ternura, né? deslumbrante. O seu é colorido, né, Vera? O meu não é colorido, não é preto e branco. É porque você está com a Imago, né? Você não está com a autêntica. Não, né? não, eu tô com a autêntica, mas só que o meu é preto e branco. Vê se você está na Eu página encontrei. Não, Elza, na página 69, 68. 8. Isso. Uai. Ah, é? Você não deve estar com a página certa. Olha na página 68. É porque depois eles são reproduzidos. Ah, sim, eu tô na página 135. Tem os 2 quadros diferentes aqui, ó. Aqui, ó, tá tão diferente aqui. Mas mesmo na 68, tá preto e branco também. Tá bom, tudo bem. Tá preto e branco. É? É, Tá bom. aqui, ó. É outra edição, acho. É outra edição. É da Autêntica também, ó. Olha só, é verdade. Outra edição. Tá meio claro, não tá muito nítido, não. Você pega na internet com a maior facilidade. A Ah, Leila obrigada. tem celular. Deixa eu ver que edição.
Então nós É. paramos nessa frase, né? Quem cria como artista também se sente em relação à sua obra como pai. O Freud vai falar de duas sublimações presentes na obra de Da Vinci. Vai mencionar que a primeira sublimação é uma sublimação da pulsão de ver, porque essa pulsão de ver foi despertada muito precocemente e que ela é responsável, nos primeiros anos da infância, para surgir um Leonardo pintor e escultor. Aí vem o desdobramento da puberdade, mais adiante, né? Que o levou a ser artista. Então, será ultrapassado pelos condicionamentos da mais tenra infância que o levaram a ser pesquisador. A segunda sublimação de suas pulsões eróticas recua diante da originária, preparada pelo primeiro recalque. Então, você tem primeiro um recalque primeiro você tem um despertar da pulsão escópica, né, acentuada, segundo Freud, e depois você tem um recalque dessa pulsão que vai despertar a pulsão de pesquisa, né, tal bicentrípico, com a qual Lacan acha meio esquisita. E depois você tem um despertar do sexual na puberdade, aí vai haver uma segunda sublimação para Freud. Para Freud, então, realmente vai haver uma segunda sublimação do sexual e ele vai ser novamente inibido, recalcado e transformado em pesquisador. Porque o impulso para a pesquisa foi uma sublimação muito precoce. Eu só consegui entender assim. Ficou meio confuso, inclusive, para mim, no texto de Freud, a uma certa altura, quando ele começa a falar de duas sublimações, né? Mas eu acho que o essencial que ele quer transmitir é isso. Quer dizer, que a pulsão sexual, enquanto tal, a pulsão erótica, ela foi despertada precocemente também, ele diz isso. Aí sim, aí é interessante que o Freud coloca que na primeira infância ele tinha beijos apaixonados com sua mãe. De onde que ele tira isso? A gente não sabe, né? Leonardo. O Freud teve acesso a um diário, né? Diário também, tem razão. Sim, mas será que Leonardo escreveu Beijos Apaixonados? Não, eu tô brincando assim, porque, na verdade, quer dizer, o Lacan fala de uma certa idealização, eu acho que é a partir de observações como essa, né? Assim, Esses diários não estão publicados? Não existe publicação? Não sei, eu li isso no texto do Freud. Que Freud se Freud baseou se baseou em uma biografia, né? Ele se baseou, ele inglesa. teve acesso aos diários. Ele- Inclusive, ele- quando o Leonardo sim, perde a mãe, sim. para ele sustentar a neurose obsessiva do Leonardo, ele fala disso, que ele morreu Caterina. Gastei tantos florins com o sepultamento, não sei o que. Ele fala que ele recalca essa dor, né, da morte da mãe, falando do dinheiro. Fazendo uma planilha de gastos, é verdade. É Né? verdade. Isso está no texto do Tá Freud. no texto. Não, mas eu fiquei curiosa, assim, beijos apaixonados. Não lembro. Eu me lembro de ter isso, agora eu não sei de onde que ele tirou. Né? E Não, tem a eu biografia, acho que biografia não é que só feita Freud, de que eu acho que historiadores. Eu acho Porque que, Freud não é eu historiador. acho que esses historiadores, esse Some também, por exemplo, ele fica fascinado. Quando ele escreve, começa um parágrafo escrevendo, mirabile necessità, né? Ele está entusiasmado. Está muito envolvido. Né? Na verdade, é isso, né? Leonardo foi um caso muito estudado pelos historiadores. Exatamente, Freud pegou muitos historiadores. E Freud leu muito um tal de Vasari, ele cita com muita frequência um tal de Vasari. Então, ele se torna um pesquisador, primeiro a serviço da sua arte, depois independentemente dela e separado dela. Bom, então as pulsões eróticas recuaram, das pulsões eróticas despertadas na puberdade, recuaram
preparadas pelo primeiro recalque. E, então, um pesquisador, primeiro a serviço da sua arte, depois, independentemente dela, separado dela. Nos termos de Lacan, sublimação é uma colonização do registro imaginário, no qual ocorre ainda também uma colocação de Lacan, uma dessubjetivação do grande outro. É por isso que ele fala, Leonardo, no espelho, porque o grande outro aí deixa de ser o grande outro absoluto, no sentido do hétero, no sentido, né, no sentido do hétero, do diferente, e se torna um pequeno outro. Outro que verdade? demanda, né? Que demanda Que é grande outro. Né? a natureza sem voz, né? A natureza sem voz. Bom, aí eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da lembrança, né? Da lembrança da infância, de onde que vai ser o eixo da interpretação de Freud, que vai ser o fantasma fundamental. O Leonardo escreve: parece-me ter sido destinado a me ocupar do abutre. Abutre, que Lacan vai dizer, não era abutre, era milhar, né? Era outro pássaro. Mas no texto de Freud é abutre. Uma das minhas primeiras recordações da infância é, na realidade, que, estando ainda no berço, um abutre veio até mim, abriu minha boca, pega aqui os beijos apaixonados, claro. Abriu minha boca com sua cauda, com sua coda, em italiano, que coda é cauda, mas é também o pênis, né? E me golpeou várias vezes com esta cauda entre os lábios, né? Freud identifica aí o que ele chama de um fenômeno de intrusão sexual. Ele identifica aí uma superimposição de dois relacionamentos, de duas relações. Uma relação bebê-seio e uma relação boca-pênis, uma felação, né? Porque coda em italiano é o significante que designa o órgão masculino. Então, se trata de uma lembrança com significação de uma intrusão sexual muito precoce. E Freud, então, vai dizer, bom, se ele teve uma abstinência sexual durante muitos anos, isso se deve a essa lembrança. Se ele se tornou um sujeito singular, um sujeito único no meio dos seus contemporâneos, isso se deve a essa lembrança vai ser o eixo da interpretação freudiana. Então, Freud escreve que até 3 ou 4 anos, seu único objeto sexual foram os beijos apaixonados da mãe. Ele deve ter escrito que a mãe o beijava muito, né? Deve ter escrito. Pois ele foi criado somente por ela até 5 anos, né? Segundo Freud, então, o abutre é um substituto da mãe. E aí é uma coisa interessante, não sei se vocês notaram. Eu ontem fiquei um tempão procurando a frase de Freud e a frase de Lacan para conferir, porque eu sabia que Lacan tinha dito o contrário do que Freud tinha dito, mas eu fiquei na dúvida. O Freud diz que o abutre é uma espécie de pássaro que só existe fêmeas, né? Só existe fêmeas, e que as fêmeas elas são engravidadas no voo, quando elas voam, elas são engravidadas. Agora, de onde vem? Virgem Maria. Mas a Virgem Maria Pois é, não, o Freud diz que a Igreja Católica achou ótimo. Ele dá a entender. Só que Lacan diz assim, o Freud diz que só existe abutre macho. Então, o Freud diz ou o tradutor errou. Errou, deve ser assim. Mas Agora teriam que pesquisar na internet, né? Porque pesquisa. Para tirar a dúvida. Vou dar uma olhada. Porque eu não sei acho disso. mais provável errado quem traduziu o texto do Freud para o francês. Porque o francês tem um uso do ne, que não é negação, que na verdade é um expletivo, que é quase o contrário de uma negação, é você reforçar. Acho que você pegou muito bem. Não é que se não. Aí Porque não muda é que se tudo. não. Você tem um ne expletivo, não precisa do quê? Não é que se não. É não. É uma forma de não, mas se você tem o ne
né? Que é uma afirmação, que é chamado excletivo, né? É porque Abutre, que você quer que eu pesquise? Não, O sexo. O sexo do abutre. Sim. Abutre é um nome vulgar dado às aves accipitriformes da família Accipitriae, de hábitos necrófagos, conhecidos também como abutres do Velho Mundo. Os abutres assemelham-se exteriormente aos urubus e côndores, os abutres do Novo Mundo, mas estes pertencem à família Cartácea. Os abutres são aves de grande envergadura, usando correntes de ar quente para planar, têm cauda pequena e geralmente são desprovidos de penas na cabeça. Vai ver que essa história da cauda pequena é que fala que são todas fêmeas. Os abutres são mais longevos em relação às outras aves, chegando a viver 30 anos em cativeiro. Bom, o Lacan diz o seguinte, vocês vão lembrar. Reprodução, gêneros e espécies. Lacan diz o seguinte, esse animal da fantasia de Leonardo, da lembrança, né? Na verdade, Freud fala que é uma lembrança. Esse animal não é um abutre, é um milhafre. Porque o Lacan diz que os desenhos que o Leonardo fez do animal não correspondem à forma do abutre. Eles só correspondem à forma do milhafre. E o milhafre, não lembro, ele tem uma característica, bom, eles são meio, o Lacan diz que eles são meio ruivos, são ruivos. Eu acho que talvez o Da Vinci tenha amarelado um pouco o desenho também, não sei. Mas tem uma característica que Freud ia gostar muito se tivesse conhecido essa característica do milhafre, agora não lembro qual é. Vê qual é a característica do milhafre. Milhafre é uma ave de rapina de tamanho médio. Na sua plumagem dominam os tons ruivos matizados por riscas escuras. A cabeça e a parte do pescoço têm uma cor cinzento clara, levemente riscada de negro. Em voo, distingue-se muito bem de outras aves de rapina pela sua cauda grande e bifurcada de tons ruivos. Então, vocês veem que a confusão é do tamanho da cauda. É o tamanho da cabeça e o tamanho da cauda. É o contrário, né? O abutre tem a cauda pequena e o milhafre tem a cauda longa. A cauda grande. Não, o Lacan vai dizer, inclusive, que os pesquisadores que trabalham com construção de aeronaves, né, eles examinam o voo do milhafre, porque o milhafre, exatamente por causa da cauda grande, bifurcada, deve ser isso. Eles têm Foto deles. eles são bonitinhos, né? São menos feios, pelo menos, do O abutre é muito feio. que o abutre. Eles têm... enfim, então o Leonardo ficava pesquisando o voo, segundo Freud, do abutre, e segundo Lacan, ele pesquisava o voo do milhafre, né? E Freud, então, vai colocar que o abutre é um substituto da mãe, é a mulher com pênis, né? E daí vai entrar o conceito da mãe fálica também, que vai atravessar depois a obra toda de Freud e vai chegar até Lacan. Lacan, no texto da significação do falo, eu estava revendo rapidinho ontem, é um texto de 1958, uma conferência que ele dá no Instituto Max Planck, lá em Munique, e que ele intitula a conferência dele A Significação do Falo, né? E lá ele diz que um dos fatos clínicos a serem pesquisados, né? Porque lá ele enumera alguns fatos clínicos que merecem que a gente estude. E exatamente porque são fatos clínicos, diz ele, né? E ele diz um desses é que as crianças de ambos os sexos constroem uma mãe que é um andrógena, né? Que é uma mulher com pênis. Por que em ambos os sexos a mãe, mais primordialmente, é considerada como provida de falo?
como mãe fala, né? Bom, e aqui tanto Freud quanto Lacan caem na equivalência falo-pênis, que algum pessoal contemporâneo critica veementemente, mas é interessante também que, por outro lado, essa conferência de Lacan, ele termina dizendo assim, na doutrina freudiana, o falo não é uma fantasia, se deve entender por isso um efeito imaginário, não é um objeto, e aí ele enumera todos os objetos que vão aparecer na obra freudiana, não é objeto parcial, não é objeto interno, não é objeto bom, não é objeto mau, e menos ainda na doutrina freudiana, menos ainda o falo é órgão, pênis ou clitóris que ele simboliza. Então, o que Lacan está chamando a atenção é que dizer que simboliza, que representa, não é dizer é, né? Não é uma equivalência tipo encarnação, digamos. E ele lembra ainda que para os antigos o falo era um simulacro, uma imagem de divindade ou personalidade pagã, uma personalidade pagã, um ídolo, uma efígie, um significante que só pode desempenhar seu papel enquanto velado, isto é, como signo. E Lacan lembra ainda no final dessa conferência que por que o falo é um signo? Porque ele só funciona velado. Quando ele é desvelado, surge Aidos, o demônio do pudor. Se o falo é desvelado, né? E por isso que na capa do texto de Lacan televisão, né, em francês, e brasileiro nunca puseram essa foto, aquela foto do desvelamento do falo, né? É bonito, não trouxe ela, mas enfim. É a emergência do pudor, né? Freud se encantou, então, com a descoberta que nas imagens sagradas dos antigos egípcios, a mãe é descrita pela imagem, segundo ele, do aborto. E aí Freud também faz uma observação que é mais ou menos assim, a inclinação para levar o órgão masculino à boca para chupá-lo é considerado na sociedade burguesa uma perversão. Mas era uma prática comum nas épocas antigas, como mostram as imagens, né, que chegaram até nós, e diz Freud, não é chocante no estado de enamoramento. Então, ele não é tão burguês, né? Ele considera que a existência das divindades andrógenas decorre da hipótese infantil da existência de pênis na mãe. Aí ele se debruça sobre os dois quadros que mencionamos há pouco, a Virgem, o Menino Santana, a Virgem, o Menino Santana e João Batista. E diz e se pergunta, né? Freud se pergunta o que há de comum nesses dois quadros. E diz, as duas figuras da mãe estão fundidas uma na outra, né? A gente percebe isso mesmo, a gente olha para as pernas, a gente não sabe de quem é a perna, né? E aí parece que tem um corpo, né? Um corpo e duas cabeças. Tórax, fundidas, né? Uma parte do corpo fundida. Mas o Freud ele define a punição nos termos de como se duas cabeças saíssem de um mesmo tronco. É pelas cabeças. Como se duas cabeças saíssem de um mesmo tronco. Ele lembra que foi o Oscar Pfister que encontrou o contorno do abutre no quadro do Louvre. Não, então, aí vocês lembram, né? Acho que todo mundo já visualiza essa altura, né? O desenho do abutre na roupa, né? Na saia, assim, Aparece. E aí Freud escreve, como todas as mães insatisfeitas, né? A mãe de Leonardo colocou o filho no lugar de seu marido, roubou dele, por meio do amadurecimento precoce do erotismo, uma parte de sua masculinidade. Há ainda também uma outra característica da obra de Leonardo, o sorriso misterioso, né? Nos lábios de algumas figuras, que Mona Lisa, em particular, né? Que diz que foi descrita por um autor como uma sensualidade trêmula, tempestuosa e abafada.
Eu gostei dessa expressão, né? Uhum. O sorriso, Trêmulo. o sorriso da Mona Lisa explicita, então, uma sensualidade trêmula, tempestuosa e abafada. Freud pergunta por que as pessoas sonham em voar. Essa é uma outra pergunta que Leonardo leva Freud a fazer. Que diabo, por que as pessoas sempre sonharam em voar, né? E ele diz, a psicanálise responde. A psicanálise responde com 4 argumentos. Primeiro, que a invenção, a lenda de que as crianças são trazidas pelos cegonhas. Eu acho que é uma lenda europeia. Eu acho que aqui as crianças nunca foram trazidas pela cegonha. Eu nunca me lembro de terem me contado isso, nem eu ter contado isso para Eu ninguém. conheço o neném Ah, de cegonha, né? Que tem o bebê assim. Eu sim, Mas eu não sei de onde que ela vem, mas. É de desenho animado, eu acho. É desenho animado. Que não é nossa, né? Que é criado pela gente. Tem razão. Depois, Freud diz que os antigos inventaram o falo alado, né? O falo alado, a gente já viu também. Falo alado. Depois, ele diz que na Alemanha a atividade sexual é chamada de voar, né? Vogeln, sei lá como é que pronuncia, Vogeln. E depois ele diz que na Itália o membro masculino é chamado de pássaro, o cello. Sim, Aqui pipi. também não fala do Não é passarinho? não é do pipi. A tradutora que escreveu O para o Brasil, pinto. não? O pintinho. O pintinho, o passarinho. Passarinho. En espanhol também é pipi, que é o canto do passarinho. Isso aqui foi uma falha do Giannini, porque aqui, Giannini, né, o Gilson Giannini, porque aqui nas notas de rodapé, que eu fui olhar, ele fala assim, claro. quer ver? Ele vai para o romantismo total, ele fala assim, creio não encontrar no Brasil nenhuma ligação direta entre sexo e pássaros. Toda. Embora haja pelo menos uma alusão indireta quando, por exemplo, falamos em ninho de amor. Que romântico. Bem romântico. Tolinho ele. Isso é nota do tradutor. Eu vou ver quem é esse tradutor. Hernandes Chaves. Nunca escutou a expressão passaralho? A gente tem que mandar um aviso. Não está sabendo da cultura do Brasil. Logo Hernandes. Então, Freud também vai falar da questão do avião. O avião começava a aparecer aviões naquela época, 1910, hein? Aviatik B1. Então, Freud diz que o Aviatik B1 tem raiz no erotismo infantil. Lembrei do Piu-Piu, né? Do Piu-Piu. Era um modelo, hein? Não, lembrei do Piu-Piu também. Nossa, tem Piu-Piu, muitas histórias, claro. Tem várias Várias opções. Ninho de amor é um romantismo. Deve ser um cara romântico esse. Tinha até uma propaganda de cueca muito antiga, que era um passarinho que saía. É uma identidade. É uma coisa que ela é É. Então, assim, esse modelo de avião biplano alemão com 2 lugares sem cobertura ainda, e não tinha nem coberta em cima, porque era para a pessoa pesquisar melhor, né? Observar melhor as coisas. Planeadores. Né? Foram usados, eles foram criados em 1913, segundo a nota de rodapé, e foram utilizados na Primeira Guerra Mundial. Leonardo já sabia, porque... É anterior. Não sei. Bom, não sei se é Freud que fala do avião. Em 1910, diz que ele começou em 1913, mas Freud fala dele em 1910, não entendi isso aqui. Não, mas já tinha. Já tinha. Claro. Inventou, o Leonardo que inventou esses planeadores. Acho que foi. Eu acho que o Mas eu acho que tem, né, na Itália, tem uma reprodução a partir dos desenhos do Leonardo. A partir do não tem aquele famoso.
Beleza. Aí depois foram feitas as Eu não sei engenharias. o que vocês acham. Eu fico achando que essa história do falo alado que existe lá desde a Grécia Antiga deve ser mais importante desses motivos para Sim. se construírem aviões. Não sei, não importa. Lacan vai trocar o abutre pelo milhafre, mas de acordo com o desenho de Leonardo. Bom, isso aqui eu já tinha falado antes, que Freud se encantou pelo abutre pela inexistência de machos. As fêmeas seriam fecundadas durante o voo pelo vento. Lacan comentou que era um animal ruivo, como o milhafre, cuja característica de voo é que eles fazem um movimento com a cauda, um movimento exemplar, para a ação do leme de uma aeronave. E Lacan cita, então, inclusive, um construtor, não sei, um pesquisador, um tal de Fokker, que estudava o voo dos milhares para preparar as manobras de avião durante a Primeira Grande Guerra. E eu vou terminar, então, com uma frase de Lacan, que é assim: não se poderia esperar nada melhor da perversidade humana. Para a gente discutir. Para a gente discutir. Vamos. Acho que a gente tem uns minutinhos, né? Temos. Uns minutinhos para discutir um pouco sobre Eu queria fazer uma pergunta. Fala altinho. Fala altinho, assim a gente compartilha aqui com o pessoal que está acompanhando. Quando você falou sobre sublimação e os sintomas, né, do Joyce, você falou que para Lacan, então, seria sintoma. E aí isso me remeteu ao fato de que Freud falava muito das fantasias protetoras, né? E ele remete isso no Goethe, do jovem Werther, que ele fala, depois de uma pesquisa psicobiográfica que eu faço aqui do Goethe, eu vejo que nessa história do jovem, na verdade, é o Goethe que está dizendo sobre a própria história ali, e ao invés de se matar, ele faz uma fantasia protetora, que é escrever esse livro, por conta desse problema no apaixonamento da Charlotte. E aí ele faz isso porque ele vê que a personagem é Lotte e o Goethe tinha se apaixonado por uma Charlotte. Então ele faz essa interpretação. Mas aí minha questão eu imagino que isso seja assim, o princípio do que ele poderia pensar depois sobre a sublimação. Né? Fantasia protetora, uma produção bibliográfica que diz sobre uma tentativa de dar conta ali de um problema psíquico, e aí sublimação deve vir depois. Mas quando você falou do sintoma, eu fiquei imaginando, no caso do sintoma do Joyce, o Lacan, ele meio que faz essa elaboração por conta só dos registros, e fala que esse sintoma com H seria para o Joyce porque ele é psicótico, ou só aconteceria o sintoma com H com a psicose? Aí eu não sei. Não, ele não diz que só aconteceria. Ele inclusive, não usa o termo psicose para Joyce. Ele não usa o Lacan. Pois é. Não, ele usa vários outros termos, né? Ele tem uma doença da mentalidade, ele tem um... Não, mas então, o que interessa, sublimação e sintoma, né? Por que eu falei duas formas de produzir arte bastante diferentes, né? Eu acho. A sublimação, então, ela é uma... Tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que ele diz assim: o artista consegue passar o mais íntimo de si, que é a sua fantasia, para o mundo. É um dom. Ele diz: é dom, o psicanálise não explica. Então, é uma possibilidade de a gente definir a sublimação freudiana nesses termos também, eu acho, né? Dizer um dom que a psicanálise não explica, mas que consiste na possibilidade de você passar a sua fantasia inconsciente, que é o mais íntimo de você, para o exterior, para o mundo. Isso só se deve em análise? Isso independe da análise. A análise pode até prejudicar isso. Né? Pelo menos tem alguns artistas que falam, né? Que pode prejudicar. O sintoma, quando o Lacan... A gente discutiu muito isso, porque logo no início ficou-se um pouco com a impressão de que o sintoma falaria de psicose, porque embora
Hoje em dia a gente acha que não. Embora, porque embora o Lacan não use o termo psicose para falar de Joyce, né? Ele usa o termo elação é da mania, por exemplo. Ele dá indícios, né? Ele dá indícios que nos permitem. A Colette Soler não gosta muito, não, né? Ela também faz questão de dizer, né, enfaticamente, Lacan nunca disse que Joyce era psicótico. De fato, nunca disse. Mas, de fato, também falou coisas assim, aquele acidente dele com os colegas da juventude, né, dos adolescentes, em que ele diz, não senti raiva, eu tive a sensação de que o ódio me despia completamente, achei que ódio e amor só existiam na literatura, não eram coisas reais e tal. Ele diz, aí se soltou o registro do imaginário, isso indica uma falha narcísica, e isso qualquer psicanalista, quando ouve falha narcísica, fica suspeitando, e aí ele não usa o termo psicose, mas diabo, a gente sabe de que ele está falando, né? Eu acho. Fica suspeitando de quê? Por que é muito suspeita essa falha narcísica? É suspeita para um psicanalista. Suspeita de quê? Suspeita de psicose. Mas eu acho que o sintoma não tem nada a ver com a psicose. O sintoma, inclusive, é o que sustenta ele no laço social sem precisar ir para uma internação, por exemplo. Estava pensando nisso. O sintoma de Joyce é a arte. É a maneira dele Não lidar é com qualquer isso, né? arte. Aí é que a questão é óbvio que não é qualquer arte. Né? É uma arte muito particular, de Lacan, arte muito particular. A arte que é um dizer. Dizer é um real. Faz função de pai. Podemos associar algumas coisas com esse sintoma de Joyce, né? Vai dar uma aparência borromeana ao nó dele. Tudo isso a gente vai encontrar. Mas em nenhum momento também o Lacan vai dizer que essa classificação só serve para Joyce, ou menos ainda que essa classificação é da ordem da psicose. Eu só achei outra referência assim, que o Lacan se serve, que é a do Guy de Maupassant. Então, o ponto dele se chama Orlá. Orlá. E o Guy de Maupassant, o Lacan dá uma referência, faz uma referência de que ele está operando ali, evitando algo pior a partir da escrita. Não, mas ali eu acho, eu já li Orlá, é um pequenininho, é um conto pequeno. Eu acho que ali é um fenômeno de despersonalização, eu acho que ali é outra coisa. Ali não é um sintoma, eu acho. E nem é Então, esse sintoma que a gente está falando, sintoma que é um dizer. Então, não é. Mas você acha que então seria uma fantasia protetora ao jeito de Freud, dizer? Qual fantasia protetora? Essa fantasia do Leonardo não protege nada. A fantasia, não, do Leonardo não. Essa fantasia de Goethe, dele dar conta ali a partir de uma produção de um livro que é biográfico. O segundo Lacan, Guy de Maupassant, estava falando de si próprio também. Sim. Bom, eu não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta. Existem fantasias protetoras? E essas fantasias... não escritas. Lembranças protetoras são lembranças para Freud, né? São lembranças deformadas, elas são deformadas, é o simbólico deformando o real. É o simbólico tentando dar conta do real e, ao mesmo tempo que tenta dar conta, deforma. O Freud fala deforma. É o termo alemão, eu não sei, mas é deforma. Deforma com condensações e metonímias. Entendeu? Eu acho que lembrança encobridora, né? O termo do Freud. Lembrança encobridora. Agora, a de Goethe eu não me lembro, porque eu lembro do você está falando do Werther, né? Dele no Werther. Sofrimento jovem. Como foi a lembrança dele?
Na verdade, o Freud fala que o livro todo é uma fantasia protetora para dar conta de algo real, porque ao invés do Goethe se matar na vida real, ele se mata no livro, porque o Werther se mata no livro. Tá bom. Ah, tá. Então, sim. Então, o livro todo é a construção de um conto, é uma fantasia protetora. Exato. Mas eu acho que é bem diferente. Uma É bem melancolia. diferente. O Goethe não era psicótico, com certeza, Uhum. né? E tem aquele texto do Freud também, de uma lembrança de infância de Goethe, que se chama Poesia e Verdade, né? Eu acho que é Poesia e Essa Verdade. eu acho que seria encobridora, né? Porque o nome do livro, do Fausto. livro autobiográfico de Goethe, porque você tem o Werther, né, que é um jovem adolescente que se apaixona e que ele vai se fantasiar de pobre, é uma história, né? Ele é um cara rico, mas ele se fantasia de pobre para visitar a menina porque ele está apaixonado, ele não consegue se manifestar, né? É um obsessivo, eu acho. Ele não queria ser visto pela sua coisa, né, de Burguês, burguês, né? queria se mostrar. A gente falou um pouco Falamos. acho que é Werther, não sei. Mas tem aquela. Ele tem um livro, Poesia e Verdade, né? E lá ele tem uma lembrança de infância, mas a lembrança de infância dele é jogando a louça toda pela janela e conversando com o vizinho assim, de janela, né, da frente, que dizia: joga mais, joga mais, joga mais, e ele deu o maior prejuízo, né? A louça toda que tinha acabado de ser comprada, e que o Freud disse assim: jogou todos os irmãozinhos pela janela. Eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia. Eu vou contar mais que eu conto. As minhas filhas têm 5 anos de diferença. Então, quando eu estava grávida da segunda, eu levei a Priscila numa psicóloga, ela estava fazendo umas coisas, estava me assustando um pouco, assim. Aí eu levei naquela clínica fundada pela Catarina, aquela primeira clínica social, né, da história da psicanálise no Rio. Talvez no Brasil, né? Não sei. E aí a psicóloga falou: você compra uma boneca? Te juro, gente, psicólogo se apresentando como psicanalista. Eu posso até me desculpar, porque, gente, eu tinha 20 e poucos anos. Então, Desculpada, né? Imagina. né? Então, assim, você compra uma boneca para jogar fora. Claro, então é melhor do que de jogar o irmãozinho. Mas sabe que Boa. efetivamente. Eu digo: gente, vou gastar um dinheiro para comprar um bebê lindo Para jogar fora. Comprei um bonequinho de borracha, que tinha um negocinho aqui. E ela chorava, porque você Mudava a carinha. Mudava, Mudava a carinha, né? ela se apaixonou pelo boneco. Preferiu jogar fora a irmã. Eu jogou fora, mas deixa. Só um ano. Aí chegou o Natal seguinte, elas são de fim de ano, todas duas. Aí chegou o Natal seguinte, aí eu comprei um bebê lindo para mim. Aí jogou fora. Eu fui jogar. Isso é lindo. Isso é estranho. Isso é lindo, é a Vera sendo mãe. Jogou bonito fora. Muito bom, não é? A bonequinha de Incrível, borracha. mas as crianças, né? Quanto menina? Eu vou com bebê lindo aqui, não. Muito bom, Vera. Eu estava inspirada em Muito Freud. bom. Então vamos dar uma pausinha. Ah, tem uma pergunta aqui. Não, claro, vamos sim. Claro. Vamos ter sempre um. No final da sua fala, Vera, você falou que ele no seu Lacan, Encerramos e ele fala de perversão. Ele fala, né? Pois Pois é. é. Aí eu estou desde lá no meio do texto, quando você fala assim, olha, no Hans, ele quis saber. Ele foi fazendo as pesquisas. Né? O que é isso? Mamãe tem, mamãe não tem. E que no caso do Leonardo, ele não quis saber. Então ele se contentou com o véu. Isso.
Aí a palavra véu ficou aqui na minha cabeça, embora a gente estivesse falando de véu como uma fantasia, ou como algo, não, ou protetivo, ou cobridor, a realidade psíquica como fantasia, e que ele se satisfez com isso, e, portanto, né, não foi um pesquisador, não levou adiante a pesquisa nesse primeiro momento do Leonardo como artista, como o Randes. Mas a palavrinha véu ficou aqui na minha cabeça, né? Com essa associação entre o véu e a perversão, né? O véu que encobre, que desmente a falta de fala da mãe. Aí, quando, no final do teu texto, tu me traz Ele a fala palavra perversão. Mas Aí eu fiquei perversão ou intrigada perverso? Perverso com ou a polimorfo? relação entre perversidade, véu e Leonardo. Porque, assim, o Leonardo foi um grande pesquisador, né? Só que ele pesquisou diferente do Hans. O Hans ia em cima do pai, da mãe, perguntando. É. E o Leonardo pesquisou, de fato, de outras formas. Sim. Ele foi para várias áreas de Indiretamente. saber, né? Ele não perguntou diretamente. Aí eu acho que a gente pode até pensar. Até se ressente um pouco que ele larga o um termo. pouco a arte em Não, prol o próprio da Leonardo, pesquisa, né? perto de morrer, né, ele se sente devedor à arte, porque ele foi tanto para outros campos de saber. Então, assim, a pesquisa do Leonardo, né, foi imensa. Pois é. Só que eu acho que tem a ver com o tipo clínico dos dois. Né? Pois é, minha Do questão Hans. a Do Hans e do relação Leonardo. véu-perversão. A questão é, pois é, porque a homossexualidade era considerada perversão até Freud, né? Até Freud ela fazia parte Ela no rol dele, né? do rol da perversão. Aqui, na verdade, o Lacan está chamando de perversidade é você ficar observando, pelo que eu entendi, né? Você tratar um pássaro como observando ele para poder preparar os aviões que vão entrar em guerra. Ele está chamando de perversidade, não é perversão, é perversidade, é a guerra mesmo, eu acho. Perversidade humana, né? Mas não teve no pedacinho que você escreveu. Foi isso. Não era perversão. Não, Não, perversidade humana. perversidade humana. É uma referência à guerra. É uma referência à guerra e à utilização do animal como um objeto de guerra também, eu acho. Não, então eu estou errado. Eu vi perversão no final do teu texto. É perversidade. Não é perversidade, é maldade. Não é a perversão como desmentido da castração. Como o homem tem essa... Embora, né? Embora Criatividade esse para o mal. desmentido da castração, que faz parte do tipo clínico da perversão, durante muito tempo incluiu a homossexualidade. Né? Mas não é um tipo clínico nem pelo Freud, nem pelo Lacan privilegiado para analisar o Leonardo. Né? Para Leonardo, não, acho Não. que não. Então, ele está entre Acho que os para encontros. Freud, eu acho que para Freud até ele oscila, sabia? Eu acho que Freud em alguns momentos ainda oscila e cai na homossexualidade como perversão. Depois ele revê um pouco, né, mais à frente. Mas exatamente você tem que considerar a diferença entre perversão e perversidade, que é grande, né? Porque né, a perversão como um tipo clínico se caracteriza pelo desmentido da castração, não é sinônimo de maldade, né? Não é sinônimo de perversidade, não tem nada a ver. Né? Eu acho mesmo que mesmo no Freud, a questão central para ele, no Leonardo, é sintoma, sublimação. A perversão passa bem. Enfim, a libido pode estar, a libido homossexual pode estar na base disso tudo, mas não é o ponto central do Freud, né? O que me espantou foi o Lacan fazer isso, mas eu que tinha ouvido errado, eu tinha ouvido como perversão. A homossexualidade de Leonardo é um dos pontos centrais, sim, do texto. Eu acho. Eu acho. Sim, eu concordo com Vera. Acho que a homossexualidade nesse texto de Freud, com certeza. Até porque eu acho que essa é uma questão que realmente perpassa todo o texto, né? Porque, inclusive, falando
dos colegas que foram, né, entrevistados, perguntados a respeito de Da Vinci, da forma como os alunos, né, colegas que eu digo, os outros artistas, ele cita isso no texto. Verdade. Então, acho que, sim, a homossexualidade é bastante central aqui. Tá bom. Mas, assim, aqui como destino da função privilegiada do Leonardo é a sublimação, né? Ou seja, ainda que a libido sexual seja homossexual, ela vai ser sublimada. Né? Não, porque a libido não é homossexual. A libido não tem sexo. A escolha de objeto é que é homossexual. Pois é, mas aí ele escolhe o objeto homossexual, mas ele sublima. Exatamente. Exatamente. E por isso que ele não chega ao ato sexual, né? Ao ato genital, se você perceber. Né? Mas ele chega ao ato criador. A sublimação lhe permite o ato criador. Hein? Se fosse pensar em estrutura clínica, já com Lacan, mesmo incluindo o homossexual, ou a escolha homossexual de objetos no rol na estrutura clínica completa, a gente diria que Leonardo era um perverso? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Mentira, não. Por quê? Por que a gente pensaria que ele fosse um perverso? Não, eu acho que não pensaria. Pois é, mas por que pensaria? Não, porque não pensaria. Porque pensaria, eu não sei, mas por que eu não pensaria? Gente, temos. Me chamou a atenção essa coisa dele não chegar aí, por exemplo, para observar. Dá um barulho as aqui, ninguém escuta. focadas, né? Essa frieza, mas eu acho que é da neurose obsessiva mesmo. Sim. Né? Que tem também. Por outro lado, sabe o que eu estava pensando aqui, essa discussão a respeito da estrutura, né? Quanto que a psicanálise, como nessa é ciência ou não é ciência, essa coisa com a psiquiatria também da época, né? Das nosologias, da psicopatologia, estava me lembrando aqui dos tempos da faculdade, né? Essa coisa, às vezes, pensar tanto na estrutura, se é isso, se é aquilo, se é... Que quando Lacan fala de Joyce, não disse psicose, mas a gente escuta uma maneira dele lidar com o real, né, no mundo, que é na estrutura é uma psicose, né, para nós que né, precisamos saber a estrutura do sujeito para dar uma direção à cura, né, ao tratamento. Pensava aqui quanto que é importante, né, na escuta e para a psicanálise ter essa diferenciação, né, entre a coisa às vezes um pouco obsessiva, né, entre nós mesmos, né, por entender se é isso ou é aquilo, e que não se trata, para mim, né, minha opinião, na psicanálise é muito além disso, né, que é essa maneira do sujeito se defender do que está, né, acontecendo para ele, porque a relação com o real, né, ninguém escapa, né? A pulsão é pulsão de morte, ninguém escapa, mas como aquilo, né, nós vamos... Então, acho muito interessante isso, né, para continuar pensando, né, como que a psicanálise, né, a pergunta de Lacan, que ele faz ao longo dela, né, e continua fazendo, no final, o que é a psicanálise? Então, essas nosologias eu acho importantíssimo, mas que nesses casos ilustram, né, para mim, ilustram muito e ajudam para a gente pensar depois. Também falávamos mais cedo, né, aqui, o que é a clínica, o que é a prática, né, ou a experiência da psicanálise. Que não é, eu acho que não é a mesma coisa a clínica do que a prática, por exemplo. Eu acho que realmente o termo estrutura ele vai mudar muito. Ele vai mudar muito no ensino de Lacan. Sim. Eu acho de 69 até 70 e pouco, mais ou menos, ele vai virar a estrutura do laço social. O que interessa é você saber qual é a estrutura do laço social que permite a entrada em análise. Discurso, né? Que permite a entrada em análise. Tem que estar um laço social estruturado estericamente, senão não há entrada em análise. E depois, no final, a estrutura, ele diz, é um nó. E aí interessa porque você tem que saber
qual eixo, qual corda delas, né? Porque são 3 cordas, né? A princípio, né? Mas você tem que saber com qual corda você vai mexer, qual corda você vai desdobrar, qual corda você vai duplicar, se possível, para ter um rearranjo diferente, para ter um nó diferente, para ter um nó borromeano. Aí o Lacan privilegia o borromeano, ou com aparência de borromeano, porque se não for possível o borromeano de origem, o máximo que você vai conseguir é a aparência borromeana, mas a aparência borromeana sustenta socialmente o sujeito. Eu entendi assim. Por isso, quando Entendendo você aqui. falou como que a interpretação, né, aponta aí, né? Se você não escuta, o que seria, não sei, nós orientamos pelos sintomas, né, dos pacientes. Pelos sintomas, com Pelos certeza. sintomas. E aí a gente vai escutando alguma coisa da ordem do sujeito, para apontar alguma sorte de interpretação possível. Ai, obrigada, Vera. Muito obrigada. Voltamos daqui a pouquinho com a Bárbara. Sim? Obrigada. Obrigada, Vera. Até daqui a pouquinho, pessoal.